Hello everybody, how is everything? E aí, gente, tudo certo? Galera, que frio é esse, meu Deus do céu? Pra mim, eu prefiro calor. Então, se você gosta de frio, na minha opinião, você é um maluco. Apesar de que muita gente fala pra mim que eu sou maluco porque eu gosto de calor. Mas tudo bem. E se você gosta de frio, você provavelmente quer mudar pro Canadá. E se você quer mudar pro Canadá, você vai ter que falar inglês. Então, galera, cola aí. Vamos aprender o inglês, ou melhorar o seu inglês, ou mesmo tirar suas dúvidas, tá, gente? Se inscreve aqui no canal. Hoje já vou começar pedindo logo. E galera, para começar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pequena revisãozinha, lembrando que no vídeo passado a gente começou a falar sobre o Simple Past, que é um tempo verbal, gente, que a gente usa quando a gente tem uma ação que ocorreu no passado, uma ação pontual, tá, gente? Não uma ação que ocorreu por um período de tempo, uma ação pontual no passado, que já terminou e a gente sabe quando essa ação aconteceu, tá, gente? Não esquece disso. Esse quando pode ser uma hora, hoje mais cedo, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma década, um milênio. Mesmo que esse quando esteja implícito na ação, a gente tem que saber, tá, gente? A pessoa tem que saber. Senão você não pode usar o Simple Past, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouco mais disso, eu vou voltar nisso, tá joia, gente? Outra coisa a se lembrar é a forma do verbo, tá, gente? Os verbos regulares no passado terminam em AD, enquanto os verbos irregulares têm que decorar a forma deles, tipo o verbo to be, que no presente é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, fica I was, you were, he, she, it was, we, you, they were, tá, gente? Então esse é um exemplo muito bom de um verbo irregular no passado, tá joia, gente? Então hoje a gente vai falar sobre frases na negativa e perguntas de sim ou não no Simple Past, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu começar aqui com as frases negativas no Simple Past. Lembra quando a gente falou do Simple Present e eu falei lá como formar frases negativas no Simple Present? Você precisa de um sujeito, o verbo auxiliar to do, tá, gente? Quando você não está usando o verbo to be, você vai usar o verbo auxiliar to do, verbo principal e o complemento. Essa estrutura, gente, ela se mantém a mesma, exatamente a mesma para frases no Simple Past. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter o verbo to do, que é o verbo auxiliar, tá, gente? No passado agora. O passado do verbo to do é did. Então, presta atenção nessa frase aqui. Eu não acordo cedo. I don't wake up. Gente, se eu falo essa frase sim, eu tô falando essa frase no simple present. Eu tô falando da minha rotina. Eu não acordo cedo, certo? Mas, se eu quero falar eu não acordei cedo hoje ou não acordei cedo ontem, eu vou falar I didn't wake up early today or I didn't wake up early yesterday. Percebe, gente, que o verbo auxiliar, que é o verbo to do, foi pro passado, virou did, e tá junto com a negativa, né? Did not, didn't, contraído, tá, gente? I didn't wake up early today. Eu não acordei cedo hoje. Percebe que o verbo acordar, que é o verbo principal da frase, ele continua no infinitivo, tá, gente? Não muda. A mesma coisa lá do simple present. O verbo auxiliar vai para o passado, tá? E o verbo principal ele fica no infinitivo. E no complemento, gente, agora, como eu falei, a gente precisa do tempo quando aquela ação aconteceu, tá? No simple present eu falo de uma rotina, então não preciso do tempo. I don't wake up early. Se eu falo isso, eu não acordo cedo. Eu tô falando de uma rotina, mas no simple past eu preciso do tempo quando a ação aconteceu. I didn't wake up early today. Mas aí você fala, pô, Gustavo, mas today é hoje, hoje é presente. Não, gente. Quando você fala isso, você está falando da hora que você acordou. E essa hora que você acordou é uma hora específica no passado, mesmo que seja hoje, tá certo, gente? Então você pode falar I didn't wake up early today, I didn't wake up early yesterday, I didn't wake up early last weekend. Tá joia, gente? Então, ó, frases negativas, não tem muito segredo. Você vai pegar o verbo auxiliar to do, vai botar na negativa did, no passado, né? Passado com a negativa vai ficar didn't, verbo principal e complemento. Tá joia, gente?
Mas e o verbo to be, Gustavo? Tomara que vocês tenham tido essa pergunta, gente. Essa dúvida. Espero muito que tenham tido essa dúvida. Mas enfim, o verbo to be. Lembra que no Simple Present o verbo to be não precisava de verbo auxiliar? Aqui é a mesma coisa. Ele não vai precisar de verbo auxiliar e o próprio verbo to be vai para o passado, tá, gente? Então, se eu quero falar assim, eu não estava em casa ontem. I was not at home yesterday. Olha só, I é o sujeito, was é o verbo to be no passado para esse sujeito que sou eu, né? Então, I was not, eu não estava, at home, em casa, ontem. I wasn't at home yesterday. Tá, gente? O verbo to be ele não vai precisar de verbo auxiliar. Tá joia? Super tranquilo. Gente, eu vou colocar aqui algumas frases em português no presente e eu quero que vocês façam um exercício agora. Traduzam ela para o inglês, depois coloca ela no passado e depois escreve a negativa dela no passado. Tá, gente? É um exercício que vai fazer você revisar já o Simple Present em inglês, o Simple Past, frases afirmativas, que foi a aula passada, e frases negativas no Simple Past, tá bom, gente? Então, faz aí o exercício, espero que vocês não tenham uma dúvida. Se tiver, como sempre, deixa aí nos comentários, beleza? E aí, gente, espero que não tenham tido muitas dúvidas, hein? Mas, se tiver de novo, coloca aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas, tá joia? Vamos lá então, gente, para as perguntas de sim ou não no Simple Past. Yes or no question, gente. Ó, se você prestou atenção no vídeo lá das perguntas de sim ou não no Simple Present, eu posso te falar aqui que a estrutura é exatamente a mesma. Se você está usando um verbo que não é o verbo to be para fazer sua pergunta, tipo o verbo morar. Eu quero te perguntar, você mora no Brasil? Pergunta no Simple Present. Você vai ter que usar o verbo auxiliar to do para começar a pergunta, não é, gente? Então, fica assim. Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? E aí a pessoa vai responder, yes I do, no I don't. Beleza? Se eu quero colocar essa pergunta no passado, gente, se eu quero perguntar, você morou ou morava no Brasil ano passado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo auxiliar to do e botar ele no passado. Did you live in Brazil last year? Então, ó, percebe, gente, que a estrutura é exatamente a mesma. Você tem o verbo auxiliar do, só que agora no passado, que fica did, sujeito, verbo principal e complemento com a expressão de tempo, perguntando a data exata que a pessoa morou ou não morou no lugar, certo? Did you live in Brazil last year? E aí, gente, a resposta vai ser sim ou não, né? Yes, I did, or no, I didn't. Percebe, gente, que a estrutura aqui não muda em nada. Ó, continua sendo sim, sujeito, verbo auxiliar. Yes, I did, ou no, I didn't. Tá joia, gente? Então, ó, perguntas de sim ou não, com qualquer verbo que não seja o verbo to be, qualquer não, tá, gente? Eu tô dando uma generalizada aqui porque eu ainda não falei dos modal verbs e tal. Vou falar ainda, tá, gente, de outros tempos verbais que não usam o verbo auxiliar do, mas não se preocupe com isso agora não. Então, gente, para fazer uma pergunta no passado com qualquer verbo que não seja o verbo to be, você vai usar o did, que é o verbo to do na negativa, como verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, no infinitivo, tá, gente? Esse verbo principal não muda. Mas e como que fica o verbo to be? O verbo to be, gente, é a mesma coisa que era, em termos de estrutura, no Simple Present. Se eu quero perguntar, você está em casa? Eu vou perguntar, are you at home? Se eu quero perguntar no passado, o verbo to be vai para o passado, no Simple Past, certo? O verbo to be vai para o Simple Past, não precisa de verbo auxiliar. Tipo, were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Percebe, gente, que o que tem que sim incluir sempre é o termo
a expressão de tempo, certo? Definindo quando que você está fazendo aquela pergunta, sobre quando aquela pergunta está sendo feita. E aí, gente, a resposta vai ser sim ou não com o verbo to be. Yes, I was, or no, I wasn't. Ok, gente? Não tem muito segredo aqui, tá, galera? Esse negócio das perguntas de sim ou não segue muito a estrutura que a gente já viu lá no Simple Present. O legal do inglês, gente, eu acho o inglês uma língua muito fácil porque isso acontece muito, a estrutura se repete em várias e várias e várias coisas. Então, gente, pega direitinho essa estrutura aí, tá? Criem frases sobre isso. E galera, eu tenho certeza que se você fizer esse exercício e procurar no Google aí exercises with simple past or simple past exercises or até em português mesmo, exercícios simple past em inglês, você vai achar muito exercício, muito material aí para estudar e revisar esse conteúdo. Tá joia, gente? Por hoje é isso, gente. Então, ó, nessa aula de hoje a gente viu as frases na negativa, no Simple Past, e perguntas de sim ou não também no Simple Past, tá, gente? E óbvio como responder, que é com yes or no, que é sim ou não. Então, galera, pratiquem direitinho. Como eu falei, procurem exercícios sobre isso na internet. Se tiver qualquer dúvida, sempre deixe aí nos comentários. E se inscreve, galera, para não perder nada dos conteúdos aqui do canal. Na semana que vem eu vou falar sobre perguntas abertas usando o Simple Past, tá, gente? Então, não perde, se inscreve aí. I'll see you guys later. Bye bye. Take care.